Ok, galerinha? Vamos voltar? Vamos concluir este assunto de voz verbal? Vamos lá? Então, nós fechamos a voz reflexiva. Agora, só relembrando, só recapitulando, hein? Voz ativa, sujeito pratica. Voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. E na voz reflexiva, o seu sujeito fará as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tanto praticará quanto sofrerá essa ação do verbo. Tá? Lembrando que o que marca a presença da voz reflexiva, em tese, é a presença do pronome átono. Então, na nossa aulinha anterior, quando estávamos ainda falando da voz reflexiva, nós comentamos aí as funções da palavra ser. Mas antes de tentar fazer, porque aqui nós vamos trabalhar com a palavra ser de novo, você percebeu? Mas antes de tentar fazer algumas questões com você, só lembrando, tá, gente? Não é só a palavra ser que manterá essa ideia de voz reflexiva. Falei a você, então eu vou só recapitular, tá? Você tem os pronomes átonos. Vou escrever aqui para você. Você tem os pronomes átonos, que podem marcar a presença de uma voz reflexiva. Rose, C, duas vezes? Sim, sim, ó. Primeira, segunda, terceira pessoas do singular, primeira, segunda, terceira pessoas do plural. Então, sim, tá? Ela se dava ares de inteligência, eles se davam. Então, está certinho. Tá? Mas, meu querido, olha só. Esses pronomes podem, sim, marcar a presença de uma voz reflexiva. Lembra que no exemplo anterior nós dissemos assim, o rapaz se dava ares de inteligência. Eu poderia ter escrito assim, ó, olha aí, ó, eu me dava, ó, eu me dava esses ares de inteligência. Olha aí, quem é que dava, Rose? Eu. Eu fazia o quê? Eu dava. Dava a quem? A mim mesma. Então, olha, eu me dava. Pronome reflexivo. Você poderia ter feito isso, ó. Tu te davas. Ó, tu te davas. Ares de inteligência. Tu davas a ti mesmo. Esse T, pronome reflexivo. Você poderia ter voltado a isso, ó. Ele se dava, ele dava a ele mesmo. Olha só, esses ares de inteligência, pronome reflexivo. Você poderia ter pensado nisso, ó. Nós nos dávamos. Olha aí. Nós nos dávamos esses ares de inteligência, nós dávamos a nós mesmos. Isso é uma reflexibilidade, esse pronome é reflexivo. Você poderia ter feito isso, vós, ó, vos dáveis ares de inteligência. Sim, ou então você poderia ter feito bem pequenininho aqui que você já sabe. Opa, aqui não, aqui. Eles o quê? Se davam. Olha aí, ó. Eles se davam esses ares também de inteligência. Então, perceba, eu poderia ter em qualquer um desses pronomes essa ação reflexiva. Eu apresentei a palavra ser para mostrar a você as duas outras funções que a palavra ser pode exercer. Mas eu quero simplesmente esclarecer que qualquer um desses pronomes átonos pode marcar essa reflexibilidade de ação. Tranquilo? Desde que eu perceba que eu tenho um sujeito que seja agente e paciente. Tudo bem, gente? É tranquilo, muito tranquilo. Vamos ver as questões? Vamos então? Só para nós concluirmos essa listinha, no início deste conteúdo eu havia feito algumas questões com você, sobre a voz ativa, sobre a voz passiva, sobre essa transposição de voz, você se lembra? Transposição de uma ativa para uma passiva analítica, da ativa para a passiva sintética. Nós fizemos algumas questõezinhas, não concluímos a lista. Vamos tentar concluir agora, gente? Por isso a questão número 12, nós já fizemos algumas outras questões. Vamos fazer esta número 12, vamos lá? Vamos tentar aqui? Olha só. Trechinho de texto. Conta-se que ficou tão encantado com a beleza, isso aqui foi uma questãozinha de prova, quanto indignado ao saber que não pertenciam ao Brasil. Esse é o trechinho de texto. Vamos ver a proposta? Em conta-se, o se indica a voz reflexiva. Eu só percebo voz reflexiva quando o sujeito faz alguma coisa consigo mesmo. Ou seja, se eu estiver contando a mim mesma, tudo bem. Se alguém estiver contando a si mesmo, tudo bem. Vamos lá. Conta-se que ficou tão encantado
Queridos, vamos direto, ó. Quero saber, já dei essa dica a você, mas aí você vai pegar de novo. Quero saber a função da palavra ser, eu recorro ao verbo. O verbo sempre me dará a dica de que ou com que pronome ser eu estou trabalhando. Vamos juntos? Regência, gente. Regência, transitividade, aqui quem conta sempre conta o quê? Algo. Olha aí, ó. Quem conta, conta algo. Aqui quem conta, Rosi está contando o quê? Eu diria isto a você, ó. Quem conta, conta que ficou tão encantado com a beleza quanto indignado ao saber que não pertenciam ao Brasil. Olha aí. Quem conta está contando isso aqui. Tá? Então você tem algo para marcar a transitividade direta do seu verbo. Eu vou para cá, ó. Trazer para cá. Então, isso aqui seria o seu objeto direto. Rose, por que você disse seria? Não é mais? Não. Não é mais. Por que não é mais? Porque você nunca se esquece de que, diante de uma transitividade direta, acompanhada de uma palavra ser, nós teremos nessa palavra apenas o que, gente? Uma partícula passivadora. Você se lembra disso? Partícula passivadora não combina no mesmo período com o quê? Com o objeto direto. Então, partícula passivadora vai sempre transformar o seu objeto direto em sujeito. E detalhe, sujeito sempre o quê, gente? Paciente. É sujeito paciente por quê? Porque todas as vezes em que eu estou diante da partícula passivadora, o meu verbo não pode se encontrar diante da voz reflexiva. Pense nessa palavra, ó. Partícula nessa aqui, ó. Apassivadora. Ela é apassivadora, é uma pequena parte, por isso partícula, é uma pequena parte que vai apassivar. E uma pequena parte que vai apassivar é chamada partícula apassivadora, ou simplesmente pronome apassivador. Então, se é uma partícula que vai apassivar o seu verbo. Por isso, o seu verbo se encontra na voz, o que, gente? Passiva e não reflexiva. E aqui é passiva o quê? Sintética. Cada vez que eu encontro uma partícula passivadora, eu encontro então um verbo na voz passiva sintética. Entendi isso. E o meu sujeito não é agente paciente. O meu sujeito é simplesmente o quê? Paciente. E não é voz reflexiva. Por isso o meu item está o quê? Errado. Olha aí, ó. Meu item está errado. E eu sei que você está morrendo de vontade de saber isso daqui, ó. Então, eu já direi a você. Conta-se que ficou tão encantado. Veja que dentro desse sujeito você já tem a presença de um verbo. Olha só. Você já tem a presença de um verbo. Aí você sabe, onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Pronto. Então, você não está diante de qualquer sujeito. Você está diante de um sujeito que se apresenta em forma oracional. Você está diante de um sujeito oracional. Olha só. Pronto, sujeito oracional. Aí você sabe como é que todo sujeito oracional é classificado. Sujeito oracional. A gramática chama isto daqui de quê mesmo? Vou anotar aqui em cima, ó. Oração, isso, vai lá. Subordinada, não é assim? Subordinada. Substantiva, o quê, gente? Subjetiva. Olha aí, ó. Para você que ficou morrendo de curiosidade, querendo saber, ó, é isso mesmo. É isso mesmo. E mais na frente nós falaremos a respeito disso. Só que você também que está na curiosidade, Rose, se e que são duas palavras que desabam em minha prova. Desabam mesmo. São duas palavras que desabam em sua prova. Exatamente porque elas exercem N funções. N funções. Então, com que tipo de que nós estamos trabalhando? Só para concluir isso daqui. Com que tipo de que nós estamos trabalhando? Se a sua oração é substantiva, este que só pode ser uma conjunção, e conjunção o que, gente? Integrante. Veja como é que você pode se estender nessas questões, tá vendo? Bom, mas o detalhe está aqui, ó. Aqui a questão está dizendo que o verbo está na voz reflexiva. E não é. Está na voz o quê? Passiva e passiva sintética. Devido à presença da partícula passivadora. A questão que simplesmente que você pensasse num ser reflexivo. Não tem nada a ver, aqui não existe essa reflexibilidade de ação. Tudo bem? Por isso o seu item está errado. Vamos ver a outra questão, então? Vamos lá? Veja como é que é tranquilo, gente, ó. Bem tranquilo.
Vamos lá, apagando. Você deve continuar treinando aí, Baixe provas bastante recentes. Você vai encontrar muitas questões sobre a palavra ser, mas muitas questões mesmo, Vamos ver outra questão aqui, Olha essa, que apareceu também em uma determinada prova. Vai lá. A disputa não se restringe aos números. As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais na busca pelo consumidor. Ótimo. Proposta. Em se acusam, a partícula C indica voz passiva sintética. Você viu que é completamente o contrário daquela outra. Aquela outra você tinha uma passiva sintética e a questão disse que era voz reflexiva. E aqui você já tem um C marcando um outro tipo de voz e está dizendo que é passiva sintética. Vamos ver. Você tem aqui, em se acusam, vamos só achar aqui, as duas fabricantes se acusam de manobras ilegais. Eu quero saber a função da palavra ser. Vamos começar pelo verbo? Nada melhor do que você começar pelo verbo. Ajuda muito você a perceber a função da palavra ser. Vamos lá? Galerinha, quem é que está se acusando de manobras ilegais? O que você responderia a mim, As duas fabricantes. Olha aqui, as duas fabricantes. Isso é o seu sujeito. Sujeito cujo núcleo é fabricantes, você tem aqui um sujeito simples. Mas está aí o seu sujeito. Agora veja, o que esse sujeito está fazendo, Rose? Esse sujeito está acusando. O que essas fabricantes estão fazendo, Rose? Elas estão acusando. E elas estão acusando o quê? Elas estão acusando uma a outra. Olha só que legal, gente. O que essas fabricantes fazem, Rose? Elas acusam. E acusam quem? Uma a outra. Entendeu? É uma fabricante acusando a outra. Olha, são duas fabricantes. Esta acusa esta, ao mesmo tempo em que esta acusa esta. E elas estão se acusando nesta ação não só reflexiva, mas numa ação também, o quê? Recíproca. Você entende isso? Tudo bem? Em outras palavras, aqui eu vou puxar para cá, Aqui o seu sujeito, ele faz alguma coisa e faz consigo mesmo. Olha só, aqui o seu sujeito, ele pratica e sofre a ação, acusar uma a outra. A ação não sai do sujeito. Aqui, em outras palavras, o seu sujeito é agente e paciente. E, Rose, o que foi que me mostrou que esse sujeito é agente paciente que pratica uma ação sobre si mesmo? Na verdade, os seres que formam o sujeito praticando a ação um com o outro. O que me ajudou a perceber isso? Este pronome. Por isso eu chamo pronome reflexivo. Muito mais do que isso, na verdade, né? Porque se você percebe essa ação recíproca, é muito mais do que um pronome reflexivo. Você acaba chamando isso de pronome o quê? Recíproco. Olha aí, pronome recíproco, ótimo. Olha aí, ótimo. Só que detalhe, quando você está diante de um pronome reflexivo, de um pronome recíproco, de um sujeito que é agente e paciente, você está diante de uma voz o quê, galerinha? Verbo de voz o quê? Reflexiva. Olha só, esse seu verbo está na voz reflexiva. E aqui está dizendo que o C indica voz passiva sintética. Só seria passiva sintética se este C se chamasse partícula apassivadora. Agora entenda uma coisa, só uma dica para você. Partícula apassivadora jamais manterá uma ideia reflexiva. Partícula apassivadora jamais será reflexivo. Jamais manterá essa ideia. Olha só, você percebeu no seu período uma ideia reflexiva, uma ideia recíproca. Você jamais atribuiria a esta palavra ser essa função de partícula apassivadora. Nunca que diria isso. Partícula apassivadora não mantém essa ideia reflexiva de jeito nenhum. Então era só ter percebido isso e ter descartado essa ideia de ser uma passiva sintética. Uma vez que a passiva sintética só existe por meio de partícula apassivadora.
Percebeu como é que foi exatamente o contrário da questão anterior? Na questão anterior, você tinha uma passiva sintética e a questão disse que era voz reflexiva. Não era. E aqui está dizendo que é voz passiva diante de uma reflexibilidade, uma reciprocidade. Não é. É voz reflexiva. Passiva sintética? Não, aqui é voz reflexiva. Por isso que o seu item, novamente, o quê? Está errado. Entende isso? Ah? Gente, só determinando aqui a função sintática desta palavra. Porque aqui você disse pronome recíproco, só que chamar pronome recíproco é atribuir ao termo uma função o quê? Morfológica. Vamos à função sintática. Vamos à função sintática. Está diretamente ligada ao verbo. Então, olha só, vamos começar pelo verbo. As duas fabricantes se acusam de manobra. Gente, quem acusa? Olha só. Acusa algo. Sim ou não, gente? Ó, acusa algo e acusa algo de alguma coisa. Não é assim? Quem acusa, acusa uma coisa de outra. Quem acusa, acusa algo de alguma coisa. Quem acusa está acusando essas mesmas fabricantes, uma acusando a outra, não é assim? Nessa transitividade direta, vou escrever bem aqui, ó. Verbo transitivo direto. Elas estão acusando quem, Rose? Uma outra. Ah, esse ser está complementando o meu verbo? Sim. Então se chama o quê? Objeto direto, porque está complementando a transitividade direta do verbo, objeto direto, e é objeto direto o que, gente? Recíproco. Olha aí, objeto direto recíproco. Ah, só que essas fabricantes, elas estão acusando uma a outra de quê? Aí você simplesmente responderia de manobras o quê? Ilegais. De manobras ilegais é a outra parte preposicionada que complementa o seu verbo. Então, o seu verbo, além de direto, é o que, gente? Indireto. E esta parte preposicionada que complementa a transitividade indireta do seu verbo é considerado o quê? Objeto indireto. Então, você tem, ó, sujeito, agente e paciente, verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, só que agora recíproco, por se tratar de uma reciprocidade de ação, e o seu objeto indireto. Está aí, ó. Tudo tranquilo. Entendeu? Bom isso, né, gente? Muito, muito bom. Vamos a uma outra questão? Vamos à nossa última questão para nós fecharmos, então, este assunto? Para nós concluirmos este assunto? Vamos lá? Vamos, só mais uma questão, então, para nós. A outra também é legal, fácil de perceber. Vai lá. Vamos aqui a uma outra questãozinha. Olha só esta. Em ouço mãos que se conversam, a função sintática, olha aí, ó, já está procurando a função sintática, mas vamos primeiro entender a morfológica. A função sintática do pronome, mas que legal, Rose, já deu a ideia aqui, ó, da função morfológica do pronome, mas eu quero continuar trabalhando morfologicamente com esse termo. A função sintática do pronome ser é o quê? Ouço mãos que se conversam. Vamos lá? Rose, eu estou ouvindo mãos. Mãos que estão se conversando. Vamos começar pelo verbo. Eu quero entender a palavra ser, nada melhor do que você começar pelo verbo. Gente, fica a dica. Não interessa, ó, a palavra ser possui, em média, 9 funções. 9. Não interessa qual seja essa função, de alguma forma ela estará ligada ao seu verbo, então nada melhor do que você começar entendendo com que tipo de verbo você está trabalhando. Então eu vou aqui, ó, eu vou tentar encontrar para este verbo sujeito, complemento, os termos que a ele se subordinam, tudo bem? Então vamos lá? Ouço mãos que se conversam, Rose, primeiro o meu verbo. Quem é que está conversando aqui, Rose? As mãos. Olha só, as mãos. As mãos aqui estão conversando. Você vai entender depois, um pouquinho mais à frente, que esse termo, as mãos aqui, ó, está sendo retomado pela palavra que, tá? Mas isso não é assunto para agora. Eu só quero que você entenda que quem está conversando aqui são as mãos. Aí você diz, e essas mãos, elas estão conversando com quem? Já entendeu? Já entendeu? Com quem que essas mãos estão conversando? Umas com as outras. Sairá meio cacofônico o que eu direi, mas eu não tenho outra forma. Então, olha só, é uma mão, parece uma mão, né? Meio cacofônico, só que eu não tenho outra forma de dizer, então vai lá. Mas é uma mão, para ficar melhor para você entender, conversando com a outra. Então, esta conversa com esta, ao mesmo tempo em que esta conversa com esta. E elas estão
se conversando, nesta ação simultânea, nesta ação recíproca, uma fazendo com a outra ao mesmo tempo. Existe uma simultaneidade de ação ou existe uma reciprocidade de ação? Significa dizer, então, que este pronome que você está vendo aqui, ó, só pode ser um pronome e o quê? Recíproco. Olha aí, ó. Pronome recíproco, porque eu percebo algo muito além da reflexibilidade. Eu percebo aqui uma reciprocidade de ação. Ah? Então, aqui é um pronome recíproco, de fato. São as mãos que estão conversando umas com as outras. É assim que eu percebo. Pronome recíproco, bom, chamar pronome de qualquer natureza é atribuir ao termo uma função o que, gente? Morfológica. Ó, isso aqui é a função morfológica. Agora vamos à função sintática, porque é isto que a questão quer. Vá ao verbo de novo, comece pelo verbo novamente. Regência do verbo conversar aqui dentro. Eu ouço mãos que estão conversando uma com a outra. Então, a ideia que eu tenho da regência deste verbo é esta aqui, ó. Quem conversa, deixe-me apagar aqui para rabiscar menos. Quem conversa, conversa com. Olha aí, ó. Quem conversa, conversa com. Essas mãos estão conversando com algo. Com quem elas estão conversando? Uma com a outra. Entende isso? Veja que o seu verbo exigiu aqui uma preposição. Então, ele só pode trarei para cá, ó. Trarei para cá. Ele só pode ser verbo transitivo o quê? Indireto. E qual é o termo que complementa essa transitividade indireta? A palavra ser. As mãos conversam com quem, Rose? Umas com as outras, ou simplesmente uma com a outra. Ah? Então, veja que esse ser complementa o verbo transitivo indireto. Então, na verdade, ele é objeto indireto, só que ele é objeto indireto nessa reciprocidade. Ele é objeto indireto o quê? Recíproco. Olha aí, ó, objeto indireto recíproco. Será que conseguimos encontrar essa resposta? A função sintática, olha aqui, ó, objeto indireto recíproco. E você acaba marcando, então, o item é de eita, que questão fácil. Entendeu? Ok? Galerinha, espero ter sido clara com você. Ah, nós fechamos aqui, então, este assunto de voz verbal. Continue treinando, continue baixando provas, insisto nisso. Pegue provas de diversas bancas. Ah? Você quer encontrar bastante este assunto? Baixe provas da FCC. A FCC explora muito esse assunto de voz verbal. Então, se você quiser ainda continuar treinando isso daqui, é só baixar provas da FCC e você vai continuar trabalhando com voz ativa, passiva, reflexiva, com muita tranquilidade. Você encontrará bastantes questões que versem sobre isso, tá? Mas aqui nós encerramos este assunto, tá? E no próximo momento nós viremos aí com um assunto novinho para você, tá? Gente, obrigada pela presença, obrigada pela paciência, obrigada por sua atenção. Até a próxima, então, se Deus permitir. Tchauzinho, pessoal.